Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, dia de análise de Inter e Lazio, Lazio e Inter pelo campeonato italiano. Iago, esse confronto não é tão importante, esse confronto já não define mais nada, o campeonato italiano já foi. Eu sei, em muitos cenários você tem total razão, tá? Mas nesse cenário de ponto de partida a gente ainda vai trocar uma ideia sobre essas equipes e a gente vai começar dando contexto do porquê que esse jogo é importante para cada uma dessas equipes. Primeiro cenário, esse jogo é muito importante para a equipe da Inter. Iago, a Inter está preocupada com a Champions, não quer saber desse negócio de campeonato italiano, está na sexta colocação. Se a gente imaginar, a gente falou isso no vídeo anterior, de Roma e Milan, se a gente for imaginar que essas equipes não são as favoritas da Champions, que o favorito vem do chaveamento venha do confronto, né, entre Real Madrid e Manchester City, esses sejam os grandes favoritos para ganhar a Champions League, a gente está observando uma das últimas chances da Inter ir para a próxima Champions League. E esse é o grande cenário para a Inter. Não é tanto o cenário onde essa equipe vai estar de fato disputando título ou pensando numa briga para o segundo lugar diretamente com a Lazio. Não é isso. É basicamente a gente observar um cenário onde a Inter possa ainda brigar pela vaga na Champions League. Esse é o grande ponto para a Inter. Está a 2 pontos do Milan, que é hoje o quarto colocado, então está diretamente na briga, e a 2 da Roma, que é a quinta colocada. Então o que a gente poderia imaginar desse confronto, né? Que caso a Inter vença, ela vá passar Roma ou Milan, né? A depender do que for, pode até passar os dois, porque tem saldo melhor do que as duas equipes, então pode chegar, por exemplo, caso de empate, 57, 57 e 57, empatam as três equipes e aproxima. A equipe da Juventus, a gente já fez um shorts que vai ao ar também no dia anterior ao jogo, né, de Bolonha e Juventus, onde o mais provável é o empate, então também a gente pode ver um confronto da Juventus aí descendo, no sentido de se aproximando desse grupo ali do meio. E a Lazio mais tranquila à frente, de fato, independente de qualquer resultado. A Lazio parece ter também a vaga encaminhada e o Napoli, então nem se fala, né? A gente já nem discute mais o Napoli nesse momento. O Napoli é franco favorito contra a Salernitana e, a depender do confronto, pode ser campeão já nessa rodada, né? O Napoli teria restante aí 18 pontos, né, a serem disputados depois dessa rodada, né? Faltariam 6 e está a 17 da Lazio, ou seja, se a Lazio tiver algum tropeço e puder abrir vantagem, o Napoli pode já sair campeão contra a Salernitana nesse domingo, tá? Deixa eu só confirmar só se Napoli, perdão, nesse domingo, né, de fato, porque o Napoli, por mais que vença a Salernitana, depende do confronto entre Inter e Lazio no domingo, tá? Então no domingo, sentado em casa, tranquilaços, fazendo um bom churrasco, os jogadores do Napoli podem se sagrar campeões da Série A italiana, tá? E qual é o grande ponto para a gente entender agora o confronto direto entre as duas equipes? E aí, deixando de olhar o contexto do campeonato como um todo, né, do que vale para cada uma das equipes, e passando a olhar o contexto dessas duas equipes. Então vamos colocar aqui no nosso querido Excel, vamos colocar a Inter de Milão e a equipe da Lazio. Grande equipe da Lazio aqui na tela para vocês. Então, bora lá. Temos já os dois na tela. Temos Inter com overall 60, Lazio com overall 65. A Lazio é uma das melhores visitantes, ou seja, uma das visitantes mais indigestas desse campeonato. Não sofre tanto. Então, assim, não é uma equipe que vá fazer muitos gols, apesar que faz em relação aos outros visitantes, né? Mas não é uma equipe que, comparada às demais, vai ter um melhor aproveitamento. Mas, nesse nível é suficiente para, jogando fora de casa, ser um dos melhores, se não o melhor visitante, e também é o suficiente para ser melhor que a Inter nesse momento. Qual é o resultado mais provável? Como a gente sempre olha aqui, esse menos 0,44, o resultado mais provável é de empate entre as duas equipes, tá? Então, olhando para o cenário aqui, a gente poderia apontar um empate com um leve favoritismo para Lazio, tá? Então, a gente vê que é uma posse de bola muito equilibrada, a gente vê que a taxa de conversão da Inter é maior, a Inter até chuta mais vezes certo ao gol, mas não converte, tem dificuldade na conversão. E aí, é claro, se você imagina a Inter melhorando esses pontos ou a Lazio melhorando essas conversões,
a gente pode imaginar um favoritismo pendendo para um lado ou para o outro, e aí depende do próprio confronto. Mas de ponto geral, indo pela média dessas equipes, a gente não imagina que essas equipes vão sair do empate, né? Isso não quer dizer que vai ser um 0 a 0, muito pelo contrário, isso quer dizer que vai ter um empate, provavelmente empate com gols. Se a gente for para aquele segundo cenário que a gente sempre coloca aqui nos vídeos, né? Ou seja, a Lazio enfrentando equipes do segundo pote, lembrando que a Inter está em sexto, então ela é o primeiro ali do segundo pote, e também imaginando a Inter enfrentando como mandante equipes do primeiro pote, ou seja, dos 5 primeiros, a gente pode observar uma Lazio muito favorita, né? É óbvio, aqui nesse cenário, né, quando a gente vai traçar esse cenário, a gente pode até imaginar que o comportamento da Inter esteja mais próximo do primeiro ponto, né, da Lazio, né, do que necessariamente esteja mais próxima do sétimo colocado, por exemplo. Mas, a fim de comparação, a fim de corte, a gente mantém do primeiro ao quinto, do sexto ao décimo, tá bom? E aí, nesse cenário, a gente vê que a Lazio aí se torna franca favorita. Ou seja, nos dois cenários que a gente encontrou, a Lazio é ligeiramente favorita, 2, a Lazio é franca favorita, com 1 a 2 gols de diferença para a Lazio. O que a gente pode entender como análise de jogo, né, entender esses padrões que estão acontecendo? Se a gente for observar uma Inter jogando da mesma forma, né, ou seja, caminhando para uma dessas duas possibilidades, é muito provável que ocorra o empate ou vitória da Lazio. Tá? Esses seriam os dois cenários originais. Se a gente for imaginar aquele primeiro cenário que a gente mostrou, né, mais equilibrado, e nesse primeiro cenário mais equilibrado, que a Inter consiga converter melhor as suas situações, sendo que ela chuta até mais vezes certo ao gol, ou seja, ela chuta mais em cima do goleiro, digamos assim, ela não aproveita as chances. Se a gente for imaginar que até isso ela faz bem, a gente pode imaginar uma Inter que saia à frente da Lazio logo no começo, por exemplo, e aí você muda as possibilidades. Então é um jogo em aberto com um ligeiro favoritismo para a Lazio, né? Ou seja, se não for empate, o mais provável é a Lazio, mas é um jogo em aberto que vale a pena acompanhar, porque provavelmente vai definir de fato o título italiano, se caso ocorra exatamente isso que a gente vem falando, né? Um empate ou até mesmo um placar mais fora dos prováveis, né? Que é a vitória da Inter. Isso daria provavelmente o título, imaginando que o Napoli e Salernitana, o Napoli tende a vencer, daria o título para o Napoli. Então a gente pode esperar e saber como essas equipes vão se comportar no domingo, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe, tá tudo aqui embaixo para vocês, tá bom? Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com o projeto. Estejam aqui sempre, vídeo todo dia, e temos coisas novas vindo por aí, prometo para vocês, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo, amanhã às 9h, e também nos shorts, também acompanhe todos. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência, valeu!